tarde, boa noite, queridos ouvintes. Hoje é um dia muito especial aqui no Rainhas do Grito, porque não só temos uma, como duas convidadas mais do que especiais. E assim, também é um dia especial porque o episódio de hoje é sobre um filme que foi requisitado pra nós, né? Então, o que vocês não pedem que a gente faz? Às vezes chorando, às vezes sofrendo, mas a gente faz, né? Que é o caso de hoje. Vampiro nunca sai de moda. A gente teve várias obras aí nesses últimos tempos, nesse ano, então, bastante também. Mas nós vamos falar de um clássico que, por outros motivos, ele virou um clássico. Prepara aí o óculos escuro, porque vamos brilhar muito no episódio de hoje. Mas antes de tudo, vou cumprimentar as minhas colegas. Boa noite, Ceci. Bora brilhar? Boa noite, Nath. Boa noite para as nossas convidadas, ilustríssimas convidadas. Se depender de mim e do Edward, nós vamos brilhar muito. E é dia de cavucar aí o passado, a adolescência de muita gente. Alguns vão ficar felizes, outros vão ficar tristes, mas é isso. E cumprimentar a nossa primeira convidada, Maitê, bem-vinda ao Rainhas do Grito. Você tá pronta para falar de jovens vampiros? Primeiramente, boa noite, meninas. Eu queria agradecer muito o convite e tô pronta, né? Vamos ver o que vai dar. Hoje é um grande vamos ver, gente. E boa noite, Gabi Laroca. Bem-vinda também ao Rainhas do Grito. Você está pronta para brilhar? Ai, brilhar não, porque eu gosto de homem peludo, então eu vou defender os lobisomens. Ai, gata, você tem um ponto, viu? Ai, oi, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês para conversar e falar muita besteira. Então, bora. Bora brilhar, bora depilar, bora cortar cabelo. Depilar. Hoje o filme, então, escolhido / requisitado do dia é Crepúsculo. Nós não vamos falar da saga inteira, vamos falar apenas do primeiro filme, porque ele é dirigido por uma mulher. Vamos de ficha técnica? Hoje a gente fala de Twilight, Crepúsculo, um filme que foi lançado aí em 2008, baseado na saga, né, escrita pela Stephanie Meyer, cujo primeiro livro foi lançado em 2005, inclusive 20 anos aí, né, dessa brilhantíssima obra. Esse filme ele é dirigido pela Catherine Hardwicke e é roteirizado pela Melissa Rosenberg e pela própria Stephanie Meyer. A gente tem aí estrelando Kristen Stewart, Robert Pattinson, Sarah Clarke, Matt Bushell, enfim, é um elenco realmente que tem muitas caras conhecidas. Pra quem não conhece, tá chegando agora, acho difícil, né, alguém não conhecer, mas pra ter uma ideia, Crepúsculo acompanha a Bella, que é uma adolescente que precisa se mudar pra cidade do pai, porque a mãe dela tem um namorado que se muda muito, e aí não vai dar pra ficar junto, então ela vai pra cidade pequenininha, lá com o pai dela, e ela começa numa escola nova. Aparentemente todo mundo sabe que ela é aluna nova antes dela chegar, e todas as pessoas, por um surto coletivo, são obcecadas por ela, por quê, né? Enfim, vamos discutir depois. E ela acaba se apaixonando por um jovem misterioso, muito branco, esquisito, que acaba se revelando ser um vampiro de 108 anos de idade. Só que daí coisas acontecem e temos vários porquês de um vai e volta, vai ficar, não vai ficar, ameaças pendentes aí, enfim. Então, vamos de Crepúsculo hoje. Que assim, né? Crepúsculo, baseado no livro, fez muito sucesso na época que foi lançado. E aí, é uma saga de 4 livros e acabou virando 5 filmes. Confesso que não assisti todos, mas este primeiro, na pré-estreia, lá na minha cidadezinha natal, do interior, em Bauru, estava eu, meia-noite no cinema, com uma camisetinha, com a maçãzinha, fui lá ver, e gente...
Olha que experiência, viu? Rever esse filme foi dolorido. É a terceira vez que eu revejo, mas foi dolorido. Mas tamo aí. Eu compartilho da sensação, porque eu também estava na pré-estreia. Não em Bauru, né? Senão a gente teria se encontrado, mas em Curitiba. E, cara, era naquela época que, pelo menos aqui em Curitiba, os cinemas não tinham lugar marcado. Então você não comprava, né? Teu assentinho e chegava. Então você tinha que ficar na fila. E eu fiquei horas na fila pra conseguir pegar um bom lugar e assistir Crepúsculo na estreia. Eu e minha amiga, fãzaças, a gente leu o livro. Nossa, gente. Pra mim, esse filme, ele me cheira adolescência / época de cursinho, sabe? Gente, olha, ele é realmente, assim... Ele é o suco dos eu, anos 2000, assim como as né? meninas, eu li todos os livros, inclusive antes do lançamento do primeiro filme. Eu era uma adolescente que era outra pessoa, tava descobrindo o universo da literatura. E fiquei fascinada realmente quando eu li os livros, enfim. E aí, a experiência de você tanto assistir ao filme, eu dei uma folheada nos livros que eu tenho aqui escondido dentro da minha casa, em algum lugar, mas a experiência é completamente diferente de você rever, tipo, anos depois. Enfim, muitas coisas aí pra se pensar, pra se dizer sobre essa saga que foi amada por tantos, odiada por tantos outros também. A minha relação com o Crepúsculo é a seguinte: a minha irmã mais velha, que ela é 10 anos mais velha do que eu, ela é muito fã. Ela leu todos os livros e ela sempre ia pra Porto Alegre pra poder assistir os filmes antes, porque demorava muito tempo pra chegar na cidadezinha dela, que ela morava em Três Passos. Daí ela queria ver o Lua Nova. Então fui ver o Crepúsculo por causa disso. Foi a única motivação, porque eu não fiquei interessada em assistir na época, porque ao contrário de vocês, eu acho que eu sou a terceira idade aqui, então eu já tinha uma idade avançada, então talvez eu não fosse, né, o público-alvo do Crepúsculo, mas eu não cheguei a ler nunca, não. Olha, não perdeu nada, assim. Gente, como é muito bom amadurecer, sabe? Porque assim, eu li quando eu era adolescente, também eu tava no ensino médio, inclusive. Quando eu comprei o primeiro livro, eu literalmente comprei pela capa. Eu não sabia nada do que era. Eu achei a capa linda, comprei, li em, sei lá, 2 sentadas, terminei e fiquei, caralho, e ainda é livro de vampiro. Enfim, e aí quando eu vi o filme, eu não gostei do filme. E aí eu dei uma broxadinha e não quis ver o resto, né? Mas, no ano, se eu não me engano, entre ano passado ou antes dele, 2023, eu e Michelle Henriques, querida amiga, um beijo, a gente fundou um clube de leitura chamado Leia Podreiras, onde a gente lia livros propositalmente ruins. E o primeiro livro desse clube foi Crepúsculo. Então, eu não só revi o filme recentemente, como eu também reli recentemente, e assim, intragável, não dá. Eu tenho uma relação muito de amor e ódio com Crepúsculo, assim, e sei lá, hoje eu tenho 33 anos. Quando eu li, acho que eu peguei muito isso que vocês passaram também. Eu tinha uma amiga, que a gente é amiga até hoje, e a gente tava na escola nessa época, e ela tava lendo Crepúsculo, e ela falou, não, você tem que ler, que você vai gostar. E na época só tinha saído o primeiro, né, realmente, Crepúsculo. E a gente ficou aficionada, assim, não tinha o filme, era só o livro, e a gente foi atrás dos livros em inglês. Então, pra mim, eu tenho um pouquinho de carinho pela saga, porque me fez tentar ler em inglês, sabe? Porque eu fiquei tão maluca, que eu precisava saber o que tava acontecendo, que eu não podia esperar. E daí eu me aventurei pelo mundo dos livros em inglês. Isso me abriu uma porta, assim, que, sei lá, eu acho que, tipo, foi bom um incentivo, sabe? Me incentivou a desbravar uma nova literatura. Mas, quando eu assisti o filme, eu também achei uma porcaria, assim, né? Naquela época, 2008, tinha o quê? Ai, que medo de falar quantos anos eu tinha em 2008. Acho que eu tinha o quê? Uns 16? Eu ia fazer 16? Tava nessa época, assim, achei uma merda. Falei mal. Daí, depois de um tempo, eu assisti. E hoje, pra mim, ele se enquadra naquele filme que, assim, você sabe que é ruim. Você tem noção de todas as questões problemáticas. Mas se você desligar e tacar o foda-se, é uma farofa que, pelo menos, você se diverte um pouquinho. Pra mim, é assim, sabe? Pelo menos eu rio bastante. E eu adoro filme muito ruim ultimamente. Sabe, assim, eu tô nessa vibe. Eu gosto de filme ruim, eu gosto de podreira. E não tem problema, porque eles têm um lugar especial no meu coração. Porque é diferente. O ruim, que é só ruim e, sei lá, às vezes até ofensivo. Crepúsculo é problemático em alguns pontos.
Mas é uma boa trecheira, sabe? Assim, é uma grande fanfic, o que eu né? acho, assim, né? Como a Gabi disse, eu tenho um pouco mais de carinho, na verdade, pelos livros do que pela saga, obviamente, né? Eu acho que depois a gente vai falar sobre o filme especificamente, mas eu gostava muito na época, eu achava que a escrita da Stephenie Meyer dialogava bastante comigo, com a minha realidade, porque eu acho que é uma história que pega muito naquele perfil de garota que às vezes não se encaixa. A maioria das adolescentes são assim, né, gente? A adolescência é um período complicado. Então, eu sinto muito isso, que ela conseguiu dialogar muito com essas meninas, porque tinha, obviamente, daí que vem as questões problemáticas. A questão do romance, né, dela com o Edward, com o Jacob, mas é uma narrativa em primeira pessoa. Então, pelo menos pra mim, me pegou muito, eu acho que por isso, assim, eu também tinha as minhas questões identitárias, enfim, tava naquela efervescência mesmo, desenvolvimento, de entender do que eu tava gostando, do que eu não gostava. E aí é uma história que mistura muita coisa, né? Mistura romance, Eu gostava das partes onde se flertava um pouco mais com elementos do horror. No filme, inclusive, é uma coisa que os assassinatos não se tem um desenvolvimento maior, mas no livro, pelo que eu me lembro, tem um pouco mais de desenvolvimento, né? Essa subtrama, né? Digamos assim. Então, eu acho que eu gostava muito por isso, e ainda hoje, assim, eu acho que os livros, eles são complicados, né? A história é meio complicada, mas alguma coisinha dentro de mim ainda, tipo assim, não consigo descartar totalmente, sabe? Você falou dos assassinatos, eu lembrei de uma cena que o Edward foi salvar a Bella na cidadezinha. As amigas dela foi comprar vestido, aí ela assim, eu não gosto de vestidos, eu vou pra livraria. Ok, Pick Girl. E aí ela vai pra livraria. É muito, cara. Nossa, aí ela vai pra livraria. Aí ela sai, aí ela é perseguida por uns caras. O Edward salva ela, dá uns drift. Ai, meu Deus, enfim, né? Não é esse ponto. E aí, ele dá carona de volta e chega na delegacia, assim, porque o pai dela é policial e tal. E aí, o pai do Edward, o Carlisle, tá lá na frente também. E fala assim, houve um assassinato, é o amigo do pai da Bella e estão analisando o corpo. E aí a Bella fala assim, ele morreu? Puta que pariu, sabe? Como assim? Estão analisando um cadáver e ela me solta ele morreu? Então, esse tipo de cena me faz, igual a Gabi, aproveitar mais. Porque eu fico vendo os absurdos desse filme, as cenas absurdas, os efeitos especiais que são de centavos. E eu não consigo não dar risada, cara. Porque tem muita... E eu acho que esse é o fator que faz esse filme ser clássico. Porque ele tem tanta coisa ruim, mas um ruim engraçado, que não tem como isso passar batido. Não tem como você não ser marcado com, tipo, ela montando, ele chamando ela de Spider Monkey, né? Macaco-aranha subir nas costas dele e sair voando naquele feitinho especial. Puta, 2008 dava pra fazer feitinho melhor, né? Nossa. Mas, olha, eu ri de nervoso, eu ri de gostosas risadas, assim. Sabe, porque tem filme que deixa a gente só ofendida e deixa a gente, tipo, muito puta, sabe? Sei lá, eu tenho alguns filmes que eu odeio, tipo, sei lá, Halloween Ends, O Exorcista Devoto. Esses filmes, eles só me deixam com raiva, sabe? Eu só tenho raiva deles. O Crepúsculo, eu consigo desfrutar da farofa, sabe? Eu gosto muito daquela cena quando ele vai pegar a maçã pra ela no refeitório pra imitar a capa do livro. Gente, eu acho isso... Assim, isso é o ápice da arte, entendeu? Da arte cinematográfica. Como que eu posso não ser feliz e não rir assistindo isso, sabe? Absoluto cinema. Cara, todos os diálogos entre os dois... Assim, eu juro, eu tava reassistindo essa semana e eu ficava assim, gente, eu achava que isso era um bom flerte. É assim, é inacreditável. Ai, você não me disse oi hoje. Oi. Aí tem um outro momento que ele, aquela primeira interação deles na aula de biologia, não sei o que, profas, e aí ela como eu disse. Aí ele depois, como eu disse, era tal coisa. Então, tipo assim, eu fico um pouco constrangido, na verdade, quando tá nesses momentos, né, entre os dois. Mas uma coisa que me pegou muito, assim, e que eu fiquei pensando nisso, né? Gente, eu acho que os atores nessa escalação, né, o Robert Pattinson e a Kristen Stewart, de certa forma, isso favoreceu muito a farofagem. Por quê?
quê? Eles têm reações muito esquisitas. Eu tenho essa impressão. Tem uma cena que é uma cena, tipo, super comum. Eles estão numa aula de educação física, né? E aí a Bella tá conversando com o Eric. Eles estavam acabando de se conhecer, assim. E aí ele fala, você é do Arizona, você não devia ser um pouco mais queimado de sol, algo assim, nesse sentido. Aí ela fala assim, deve ser por isso que me expulsaram de lá. E aí ele ri e fala, gostei de você. E ela faz uma expressão facial que meio de nojo, não dá pra entender muito bem, e aí fica uma situação super constrangedora, mas eu acho que era a vibe mesmo da época, né, e dessa coisa da adolescência, de ser esquisito, esquisitão, e isso era uma coisa que dava um charme a mais. Eu acho que os filmes, eles são super charmosos, de certa forma, por conta dessas situações, virou uma situação esquisita, uma coisa meio constrangedora. Mas sabe uma coisa? Que na época que foi lançado, todo mundo falava das caras e bocas dos dois, que a Kristen, ela fazia uma cara, assim, de sedenta, né, pelo Pattinson, assim, pelo personagem do Pattinson. E eu não tinha reparado na primeira vez que eu assisti. Agora que eu revi, que eu tava prestando bem atenção, nossa, é constrangedor o negócio. Não sei se vocês sentiram isso também. É porque tem aquela tensão entre eles, né, o todo o tempo. E daí eles ficam fazendo umas bocas, assim, ficam se olhando de um jeito esquisitíssimo. Ele, tudo bem, eu dou um desconto pra ele porque ele era um vampiro. Mas ela também, né, cara? É muito estranho. É meio fora de tom, assim, né? As expressões faciais com o contexto da cena. Tanto as cenas de romancinho, quanto as cenas de tensão, de terror, que era pra ser de terror. Porque assim, gente, o famoso, nada contra utilizarem elementos do terror pra fazer uma história de romance e tal. Inclusive, acho que tem toda uma categoria que se passa dentro dessa mescla entre romance e terror. Tem filmes ótimos, tem o Bonzenol, do Luca Guadagnino, um beijo querido este. Tem vários outros. Então, nada contra, mas o que eu acho que o que causa realmente essa repulsa é isso, né? Porque ele é um filme inteiro fora de tom, inteiro. As reações, até as próprias falas, assim, igual essa cena que eu usei de exemplo aí, falando que tá examinando o corpo e ele morreu. Mano, então tudo parece muito fora de tom, né? Até essa parte, igual a Maite tá falando dela ser sedenta pelo Edward, tem uma hora que, acho que eles estão na aula de biologia também, ou não. Puta, não lembro agora o contexto, mas ele pergunta alguma coisa pra ela, o Edward, e ela responde assim, que ela não gosta de coisas molhadas e geladas. E aí eu assim, girl, segura, né? Ou não, né, também. Mas aí ele faz uma cara e tipo, ai, gente, é muito cringe, como diriam os jovens atualmente, assim. Então acho que essa parte dele ser um filme inteiro fora do tom, tanto no romance, tanto nos elementos de terror, acho que tá cada coisa indo pra um lado e não conecta bem na hora de juntar tudo, né? E é bizarro porque o Robert Pattinson e a Kristen Stewart, eles são bons atores. Tanto que a gente fala assim que na época eles sofreram muito hate, hoje em dia meio que, entre muitas aspas, se provaram, mas aqui não orna. Por exemplo, tem aquele momento em que ele tem que sentir uma certa repulsa por ela, né? E na verdade é aquela repulsa mascarada porque ele tá sentindo o cheiro do sangue e atraído. E cara, as expressões faciais dele são muito bizarras. Parece que ela, sei lá, tá fedendo, que faz 3 meses que ela não toma banho, sabe? Tipo... Só que daí, quando você volta pro livro, você percebe que também o livro não é um belo material de origem, entendeu? Então, você dá um pouco de descanso pra galera que adaptou, porque não é uma obra-prima, né? Você vai ler ali, beleza, eu gostava quando era adolescente, acho que essa história de realmente conversa com a gente nesse momento, né? Às vezes é uma grande saga que você acompanha, mas assim, vamos ser bem sinceros, nem tudo que marca a nossa vida é uma obra-prima, e Crepúsculo, o livro ali também não é, então o material de origem já era difícil, né? E a galera não conseguiu ali lidar muito bem. Inclusive, é uma adaptação bem fiel ao livro, assim. Esses diálogos todos, eu tava dando uma folheada e realmente eles são reproduzidos, assim. E só um parênteses que eu queria falar, que eu vi essa semana, gente, no TikTok, veja só.
um corte, Ai, apareceu jovem, pra mim. amiga. É jovem, você vê, menina? Mas apareceu um corte pra mim lá no TikTok da galera falando daquela sequência final, que a gente depois vai destrinchar um pouco mais, mas só porque a gente tá falando das reações deles, de que tem uma cena que parece que o Robert Pattinson tá rindo quando ele tá sugando o sangue da Bella pra tirar o veneno e tal. E eu comecei a prestar atenção e realmente ele tá segurando um riso. E é muito bizarro, assim, e ao mesmo tempo é o charme desse filme. São essas expressões, certamente era um clima muito aprazível, assim, né? Imagino eu. É uma aventura esse filme, uma aventura, até hoje. E acho que torna mais engraçado saber que ele gravou odiando, né? Porque acho que tem uma entrevista, aí assim, agora os fãs vão me perdoar pelo quão fiel será o meu relato aqui, do que eu me lembro. Mas acho que parece ter uma entrevista que ele fala que ele se sentiu enganado, né? Porque ele achou que era pra ser um terrorzão, onde ele ia ser um vampiro sombrio, tal. Que daí chegou na hora, ele viu que, não era bem assim, não. Mas o famoso, né? Já estamos aqui mesmo. E aí ele filmou com ódio no coração, e acho engraçado porque é isso, né? Foi esse resultado aí que gerou tantos e tantos memes, mas igual a Gabi falou, eles são bons atores. Aí eu não sei se é direção também, inclusive eu lembro que quando lançou, anunciaram que era a Catherine, a diretora, eu fiquei feliz porque eu gosto muito de Lords of Dogtown. Pode ser memória afetiva agora, mas não sei, porque faz tempo que eu não vejo. Mas acho que não, acho que é bom mesmo. Que é um filme sobre a galera skatista na Califórnia, tal, que é um trio famoso, enfim. E esse filme é muito bom, cara. E aí, quando anunciaram que ela ia ser diretora, eu pensei, nossa, vem aí um Absolute Cinema. E não foi. Enfim, tem um elenco bom, tem bons nomes ali, tem uma galera que morreu na praia, eu acho, assim, né? Mas tem a galera que continuou. E é bom que tanto o Robert Pattinson e a Kristen Stewart conseguiram fazer coisas boas aí nessa carreira. Mas eu amo o fato de que em algum momento, eu não lembro o porquê, surgiu esse meme do imagina colocar o Robert Pattinson pra fazer o Batman, e aí ele de fato foi o Batman. Cara, isso foi muito incrível. Eu acho que o famoso só quem viveu sabe dessa piada, porque tinha camiseta escrito Twilight com o símbolo do Batman há muitos anos. Eu achei incrível isso concretizar. Vai ter gente que não acredita na lei da atração. Pois é. Essa é a prova viva de que a lei da atração existe, gente. Prova Se você viva. falar, desejar, as coisas elas vêm. Pois é. Prova viva. E tem aquele meme, né? Que o Robert Pattinson é um péssimo vampiro porque ele levou não sei quantos anos pra se tornar um morcego. Porque primeiro ele tinha se tornado o vampiro, daí ele levou não sei quanto tempo, sou de humanas, né? Mas esse meme tá circulando pela internet, eu achei bem engraçado na época. Só que eu queria te falar uma coisa, Nath. Como que ele meteu essa de que ele achava que ia ser um vampiro diferente? Ele não leu o roteiro antes? Eu acho que ele falou isso só pra escapar um pouco das críticas, sabe? Porque eu aposto que Com ele leu certeza. o roteiro antes de entrar no set. Como que um roteiro desse é sombrio? Assim, eu não sei o que passa na cabeça de Robert Pattinson, mas eu tenho um ponto, gente, que é... Eu fui começando a assistir, e aí eu pensei assim, cara, isso é de fato um filme de terror, porque imagina, né? Vamos olhar do ponto de vista nós que somos mulheres num mundinho machista, misógino, enfim. Você chega na escola e aí um cara fica te olhando obcecadamente. Aí você vai no estacionamento. Aí o cara está de longe olhando obcecadamente. Aí de repente você tá dormindo, você acorda... Esse cara está no pé da sua cama, te olhando obcecadamente. Você olha pela janela, ele tá lá embaixo. Cara, é muito um filme de stalker, assim. Isso é aterrorizante. Mas o que é mais aterrorizante são as caras e bocas que ele faz enquanto tá admirando ela de longe, tá? De olho nela, né? E até... assim, eu já falei aqui neste podcast antes, mas eu vou reforçar, que eu não sou fã de filmes que vêm
vendem o amor romântico, assim, extremamente romantizado, fora da realidade, etc. Eu não sou contra o amor. Eu sou contra a problemática que é vendida como naturalizada, que faz parte da problemática desse filme, né? Beleza, ele vai salvar ela do grupo de homens, que ele chega dando drift, manda ela entrar no carro, e aí ele fala assim, eu deveria arrancar a cabeça deles. Me distrai aí. Cara, como que essa não é uma red flag já pra essa gata? Ainda tinha outros antes, inclusive. Tem várias red flags, várias. Você tá me seguindo, tal? E aí ele fala assim, é porque eu sinto muita necessidade de te proteger. Então eu tento manter a minha distância, mas foi porque eu ouvi o que eles pensaram que eu vim aqui. Então, tipo, mano, isso numa vida real, imagina, você tá de boa com suas amigas, de repente, o cara que tá te perseguindo em todos os lugares tá ali de novo. Aí depois, mais tarde, ele fala pra ela assim, eu, Bella, sou o predador mais perigoso do mundo. Sou designado para matar. E ela assim, não tem importância, eu confio em você. Cara, Ai, gente, isso me fode, sabe? Eu não aguento isso. Esse jogo do usar o perigo e ela, tipo, não estou nem aí, eu te amo, com um cara que ela nem conhece, que tá perseguindo ela. Eu acho isso horripilante se a gente fosse... Eu sei que a gente tá falando de ficção e tal, mas isso daria muito um filme de terror se fosse com esse foco de, realmente, né, é um predador, enfim. Então, foi me causando esse desconforto. Às vezes tinha umas cenas, assim, que, tipo, o close tava nela e ele tá de fundo, assim, mas ele tá com uma cara de cu no fundo, olhando. Nossa, pavoroso. É muito Cara, rápido. É porque ele trata ela como posse, né? Ele trata Sim. ela como posse no livro e no filme, né? Só que daí a gente entra numa problemática, porque acho que o buraco é muito mais fundo. Porque, cara, a gente vê isso muito na ficção, né? E não só nessa ficção tipo Crepúsculo. É a mesma parada, sei lá, dos bad boys, sabe? Que tem, Total. assim, só uma divagação. Mas daí ele trata a mina como posse. E daí todo mundo fica, ai, que lindo. Lindo nada, gente. O cara é mó maluco. É que nem o Christian Grey, já que a gente tá falando de fanfic, né? Já que o 50 Tons de Cinza nasceu de uma fanfic de Crepúsculo. Ai, maluco. A galera só gostou dele porque ele era milionário. E ainda assim, maluco, stalker, sabe? Mas a ficção romantiza muito isso, sabe? É foda quando a gente começa a perceber. E principalmente pelo fato de que toda essa história ela é narrada da perspectiva da Bella, que desde o início aparece como uma adolescente que não entende, não sabe nada do mundo dela mesma, que tá em crise, que não sabe se quer ficar com o pai, mas sente saudade da casa da mãe. Então tem toda uma questão dela, e aí vai desenvolvendo essa dependência bizarra, né, emocional em cima desse vampiro. Pra mim, o maior problema é justamente de ser dessa perspectiva da própria Bella, que acaba caindo nessa romantização muito pesada dessa história. E o que me faz também pensar um pouco, porque eu já li algumas entrevistas da Stephenie Meyer, inclusive ela lançou anos depois, né, O Sol da Meia-Noite, que seria, eu não li, enfim, isso aconteceu muitos anos depois. Chegaram a vazar uma época, parece, o rascunho do livro, que seria o Crepúsculo, mas da perspectiva do Eddard, narrado por ele. E aí ela deu algumas entrevistas falando sobre esse livro, e ela se diz feminista, assim, ela diz que não tem nada a ver, que ela tá recebendo hate à toa. Na época do Me Too, teve muitas matérias que falava sobre essa coisa, e aí colocaram também em questão o fato dela ser mormon, da visão romantizada que ela tem. Isso me faz pensar bastante sobre essa que pra mim é a principal questão problemática do filme. A gente não tem muito contrapontos a esse relacionamento. O que existe é o personagem do Jacob que coloca o relacionamento dos dois em xeque, mas ainda assim numa perspectiva muito de posse, né? Porque, você não tem que ser do vampiro, você tem que ser do lobo, sabe? Você é minha, você tem que ficar comigo. Então é sempre da perspectiva romântica. Não tem ninguém ali pra, tipo, o pai dela que tá ali no dia a dia, a menina some com o vampiro pra lá e ele não sabe onde tá a menina. Então é realmente uma dinâmica muito complicada, né? Eu ia falar isso, que essa autora, como ela é mormon, então todo esse texto, né, quer dizer, o subtexto, né, do filme, ele tem a ver com a religião. Eu já fui membro da igreja durante 4 anos, e daí mais tarde eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, de como esse filme é uma metáfora muito grande quanto à religião. Tantas questões, e aí, por exemplo, igual a Ceci estava falando dessa parte do contraponto, e a Gabi também, de que é isso, né, a galera vende isso como o
ideal. A gente tá nessa sociedade que fala que a mulher precisa ser escolhida e vira essa romantização de, nossa, tem 2 homens muito gostosos lutando por mim, que sou uma coitada, estranha, fudida, e ela é só sonsa. Ai, até as cenas dela tropeçando é horrível. Enfim, né? Não era esse meu ponto. E aí, o Edward fala pra ela que o cheiro dela é como uma droga, como se fosse uma heroína feita pra mim. Ai, já achei problemático. Ai, enfim, né? E aí ele fala que... porque ele é muito grosso com ela. Ele é mais estúpido. Ele responde ela, é seco, sai andando, larga ela falando sozinha, enfim. E daí tem um momento que ela pergunta pra ele e tal. Ele fala que eu te odiei porque eu te queria muito e eu não ia conseguir me controlar. Cara, a gente não precisa ir muito longe, né? Quando você tá na escolinha e aí você começa a sofrer bullying, os meninos tirando sarro. Ai, ele tira sarro porque gosta de você, sabe? Então acho que tem muitas falas romantizadas problematicamente, né? E fica nessa, mas eu não quero te perder. E aí uma outra coisa que me incomoda, esse romance não é construído. É simplesmente assim, olhei pra você, gostoso. Olhei pra você, quero. E de repente assim, eu tenho medo de te perder, você não sabe o quanto eu esperei pra gente ficar junto. Tipo, caralho, que hora que construiu esse romance? E os outros elementos ficam todos jogados. Fica jogado os assassinatos, aí depois os vampiros, entre aspas, do mal ali, chegam e de repente um deles fica obcecado pela Bella e quer filmar ela pra mostrar pro Edward. Cara, nada faz sentido nesse filme. As falas são muito bregas. Todas as falas são brega, então tem muita fala que dá destaque pra, mais uma vez, o desconforto e tal. Inclusive, vocês falando de religião, lembrei que tem uma hora que eles vão a público, decidem que, tipo, ok, estamos juntos. Aí ela fala assim, ai, mas tá todo mundo encarando, tal. Ela pergunta pra ele, ai, não tinha que manter no sigilo? Aí ele fala assim, ai, eu já estou quebrando as regras, já que eu vou pro inferno. Caralho, como assim você vai pro inferno? Da onde surgiu essa questão, de repente, do nada? E assim, né, vamos comentar uma coisa. Ele pode ser um vampiro, mas ele tem, tipo, 100 anos e ela tem o quê? 16? Pois, né? Mas, gente, tudo bem, ele tem um corpo, ele tá ali preso num corpo jovem, mas, tipo, teoricamente a mente... Teórica não, né? A mente dele é a mente de um cara de 100 e poucos anos, pelo amor de Deus. Quem aguenta viver o ensino médio na eternidade? Era isso que eu ia você tá falar. louco. Cara, quem Nossa. depois de 108 anos resolve ir fazer o 2º grau de novo, o ensino médio? Eu sou do tempo do 2º grau. Quem, em sã consciência, né, tendo, assim, sendo eterno, podendo fazer o que quiser, vai ir estudar novamente, vai fazer o 2º grau. E eles fazem várias vezes, né? Tem até aquele quadro com canoplas, né? Com chapéus, né? De formatura e tal. E eu também sempre questionei isso. Mas por que eles, sei lá, eles fazem faculdade? Faz um curso superior, né? Faz vários cursos superiores. É uma questão, mas no livro dá a entender, no filme também, que eles repetem várias vezes. E uma coisa, assim, que vocês estavam falando sobre essa questão do Edward, e pra mim ele é extremamente pedante. Além dele ser controlador, toda hora ele fica... Ai, ela fica tropeçando, né? Em todo lugar que ela vai, ela dá uma tropeçadinha. Tem umas cenas umas 2 ou 3 cenas que ela vai tropeçar, ele pega, aí ele fala assim, tem uma cena que ele fala assim, nossa, pelo menos anda direito. Tipo assim... Olha pra onde anda. Olha por onde né? você anda. E aí, tipo assim, você imagina um cara... Ele tem uma vibe até um pouco niilista, assim. Inclusive, no livro, ele é uns discursos... Ele é sombrio. Sombrio. Né? Ele é uma alma atormentada. Total. Ele é uma alma atormentada, Nossa. tá? E aí, é uma coisa que eu só consigo pensar, gente, que pedante, que coisa chata, sabe? É um contraste muito grande. Você vê que aquelas 2 pessoas não têm nada a ver, porque eu não consigo entender, Cora, que ele não quer. Ele tem toda uma questão que não quer que ela vire vampira, porque ela tem que ter as experiências dela enquanto humana, assim. E não me parece muito coerente, sabe, com o personagem, porque ao mesmo tempo que ele é super, hiper, mega controlador, ele sabe o que é melhor pra ela, nem tudo, ele também quer que ela fique humana, e aí, não sei, assim, são coisas que, na época que eu era adolescente, né, eu achava tudo isso muito romântico, porque, né, a gente romantiza muita coisa, realmente, mas hoje em dia, parando pra pensar, eu não sei, assim, me parece algo incoerente mesmo. Eu gosto dela jogando no Google assim, pele gelada.
pele gelada, não dorme, sei lá o que mais que ela coloca lá. Aí começa a aparecer força, velocidade, bebe sangue, mortal, morto-vivo. E aí ela tem sonhos com ele de vampiro clássico. Ela meio jogada assim como se fosse uma pintura e ele indo morder o pescoço dela e ele tá com uma roupa meio gótico, romântica, assim. Aí eu, ai, caralho, legal. Ai, cara, nada faz sentido nesse. As cenas de flashback que usa aquele filtro meio... É sépia o nome? E aí ela vai confrontar ele. Assim, ai, quanto tempo você tem 17 anos? E aí ele tá falando num tom de ameaça, assim. Diz em voz alta! Você tá com medo? Aí ela, ai, não. Ai, meu anjo. Ela, não, porque eu sei que você não vai me machucar. E aí ele fala assim, eu vou mostrar pra você o que eu sou de verdade. E leva ela pro sol e ele brilha, cara. Essa cena. Nossa, cara, this is the skin of a killer, Bella. Sabe? Que farofa. Esse filme é muito farofa. E aí ela fala assim... tá na categoria trecheira. Total. Ela fala assim, nossa, você é lindo. Aí ele fala, você chama isso de lindo? Eu sou um monstro. E daí ele fala isso brilhando, entendeu? Eu brilho, eu sou uma estrelinha. Eu sou uma estrelinha que brilha, brilha, brilha. De tão ruim chega a ser bom. E sabe o que é irônico? Tem uma hora que ela tá conversando com a amiga dela que usa óculos, que eu esqueci. Eu não lembro o nome de ninguém mais. Angela. Ela tá conversando com a Angela, então, e eles vão surfar na praia gelada, naquele frio do inferno. Tá todo mundo agasalhado. Ideia de Jerico, jovem. Acho que ela tá falando que ela quer convidar o Eric pro baile. E que ela não tem coragem e tal, e não sei o que. E a Bella fala assim pra ela, você é uma mulher forte, independente. E aí, tipo, de repente ela solta uma dessa e eu penso assim, garota, você está se ouvindo? Toma uma atitude. Sabe? Toma uma atitude, você é uma mulher forte. Exato, é a coisa mais feminista que apareceu nesse filme inteiro. É esta pequena frase nesta pequena cena. Sim, eu imagino que o feminismo da Stephanie Meyer deve ser isso aí mesmo, porque ela falou que ela é feminista, né? Mas assim, eu fiquei pensando muito nisso também quando apareceu essa cena, assim. E realmente, a personagem não é assim, se a gente for parar pra pensar nessa coisa de empoderamento, né? A personagem não é um exemplo de empoderamento, assim, né? Ela, inclusive, ela, no livro é assim, ó, ela não sabe se vestir, ela não sabe, enfim, ela não entende de questões básicas de sobrevivência, porque ela é uma incapaz, ela não consegue ficar sozinha pra nada, ela tropeça, não sabe andar. A personagem, ela tem essa skin, personalidade. Então, é uma coisa que realmente fica distoante. E, de novo, eu acho que a Stephanie Meyer acertou em cheio no coraçãozinho das adolescentes de 2005, porque foi realmente uma junção de elementos que todo mundo se sente esquisito quando é adolescente, gente. Pelo amor de Deus, se eu ver uma foto minha, é horrível, é uma coisa horrorosa. É por isso que eu acho que tomou proporção, não só por isso, né, mas acho que também tem a ver com o fato do Robert Pattinson, da Kristen Stewart, enfim, o marketing por trás de toda a saga, né, talvez não nesse primeiro filme, mas nas sequências, assim, você tem uma questão de marketing muito forte, mas, de novo, é uma história que realmente foi feita para adolescentes, e é isso aí, é perigo, amor, uma ameaça, né, que nunca se concretiza de fato, a gente não chega nem perto disso acontecer, o que é um pouco frustrante também, mas é isso, né? O amor vence, né? Aquilo que a Nath odeia, o amor sempre vence. Ai, odeio! Tem uma pergunta primeiro para as minhas convidadas, depois pra Ceci, que é, vocês acham que parte desse hate grandiosíssimo que teve aí, que ainda tem com o passar do tempo, vocês acham que parte desse hate vem do fato dela usar os elementos de horror pra contar uma história de romance adolescente? Tipo, usar a figura do vampiro, depois lobisomem, dessa questão toda e tentar fazer uma versão diferente. Então o vampiro, ele não é monstruoso, ele é, não que todos os vampiros sejam monstruosos, né, a Anne Rice só faz personagem gostoso, enfim,
mas dela usar, então, um vampiro que é mais difícil de morrer, ele brilha, então dá esse tom mais romantizado, mais bonitinho. Vocês acham que ela ter utilizado esses elementos é um dos fatores que gerou mais hate pra essa obra? Eu acho... Eu sempre fiz a leitura do hate do Crepúsculo, assim... De novo, né? Eu sempre falo, gente, ninguém é obrigado a gostar de nada. Então você pode olhar e falar, pô, achei uma merda, não gosto, por vários motivos. Enfim, cada um é livre pra gostar ou não gostar, tirar sarro ou não. Só que eu sinto que Crepúsculo, tanto o livro quanto os filmes, eles ganharam muito hate porque eles eram vistos como uma coisa de meninas adolescentes. Total. Sabe? De uma misoginia, assim, por detrás, que não foi nem um pouco mascarada, sabe? E a gente vê que de tempos em tempos surge isso. Então, assim, se as adolescentes estão gostando, existe um grupo que vai odiar, e vai desmerecer, e vai tirar sarro. E não é tipo, vai odiar porque, eu assisti, eu li, eu não gostei. Beleza, você tem toda a tua subjetividade pra fazer isso. É justamente por olhar e pensar assim, isso é uma coisa de mulher, é uma coisa de adolescente. Eu sinto muito que o hate do Crepúsculo vem disso. Eu também acho que é isso. Eu até vi na época, assim, alguns puristas de vampiros falando sobre ele brilhar no sol, que eles não gostaram disso, mas o hate mesmo do Crepúsculo é porque é um filme pra meninas, tem muito isso. Só pra concordar com as minhas amigas aqui, eu lembro muito que talvez o primeiro grande influencer, né, a primeira grande pessoa da internet a falar e tacar um hate muito pesado no Crepúsculo foi o Felipe Neto. Inclusive, o vídeo dele foi um dos vídeos que fez ele bombar na época. Hoje em dia, ele já até falou que ele se arrepende, né, do que ele falou no vídeo, mas, enfim, eu lembro de assistir o vídeo dele e me sentir pessoalmente atacada pelo fato de eu ser uma adolescente que tô gostando de uma história de romance. E aí, a questão do purismo do vampiro, eu acho que entra como mais uma justificativa, mas no final das contas, eu acho que era uma questão mais voltada pra misoginia. Sinto eu que era isso. A gente tem outros exemplos de... Aí envolve outras coisas, né? Mas Garota Infernal também foi um filme que teve uma repercussão, assim, dentro desse universo do masculino. Enfim, o filme foi vendido errado, mas eu acho que realmente essa questão da misoginia, ela é preponderante. Se a gente parar pra pensar racionalmente, igual a Gabi disse, ninguém é obrigado a gostar de nada. Mas se a gente fizer um comparativo, pelo menos a gente que vê muita coisa dentro do nicho, vou até usar o vampiro, né? Vê muito filme de vampiro. Se a gente for parar pra pensar, existe coisa muito pior do que Crepúsculo. Eu acho que se não fosse toda essa repercussão por ser uma coisa de garota, etc., ele só seria um filme xoxo que cairia totalmente no esquecimento. Uma adaptação igual... Teve várias outras adaptações de livros. Tem, acho que até uma adaptação de um outro livro da Stephenie Meyer, né? Que eu nunca nem vi, nem, enfim, né? Que acho que é de ET, sei lá. Mas... é o Hospedeira, né? Esse daí. Existem filmes, igual vocês falaram, que ofende. Existem filmes muito pior de qualidade, muito pior, que se leva muito mais a sério. Então, todo esse machismo, eu também acho que foi o que empurrou o Crepúsculo pra cair tanto na boca do povo, assim, do que, tipo, gente, saiu como 1 milhão de outros, saiu mais um filme de vampiro, esse aqui também é ruim. E é isso aí. Tem um filme de acho que é de vampiro, que é com Van Diesel, que é uma mistura meio Alien, o Oitavo Passageiro, com vampiro. É um filme horrível dos anos 2000. E, tipo, é isso, cara. É um filme ruim que caiu no esquecimento, ninguém nem tchum. E acho que Crepúsculo é isso. Claro, acho que a gente tem que considerar público-alvo, a época que ele foi lançado. Inclusive, eu acho ele muito suco dos anos 2000, porque tanto roupa, assim, mas essas falas todas, e até a própria trilha sonora, que também foi um hit, né? Porque toca Muse, toca Paramore, toca Linkin Park, toca muita coisa que tava. Então, é total para high school, para ensino médio, tem tudo isso de público-alvo. Tem coisas que a gente vai assistir e vai falar assim, poxa, isso aqui não é pra mim, e seguir a vida. Seguir a vida, vai consumir outras coisas. Exato. É isso que eu ia falar, porque o Crepúsculo, ele tem um público-alvo muito específico. E, cara, nem tudo é feito pra gente, sabe? Hoje, quando eu tô mais velha, eu olho e falo, cara, isso não foi feito pra mim, entendeu? Tem coisas que não dialogam com a minha geração, o lugar onde eu tô, e tá tudo bem. E tá tudo bem você não gostar, sabe? Só que daí
você sair tacando hate, sabe? E o hate do Crepúsculo, ele foi muito over. Foi demais, assim. E não era um hate, assim, com um propósito, assim, onde as pessoas, sei lá, criticavam, construíam ali uma, sei lá, uma crítica, assim, olha, não gostei disso e daquilo. Não, era tipo odiar só por odiar. Odiar porque era algo de adolescente. Não é como se também... Eu sei que às vezes a gente aqui no Rainhas, a gente, principalmente eu e Luísa, né? A gente mete o pau nos filmes às vezes e dá uma nota que depois a galera acha esquisita. Mas fazendo um pouco o advogado do diabo, assim, eu acho que a mística de Crepúsculo tem um potencial muito bom pro universo do horror. Inclusive, eu gosto, assim, gostaria de ver algum dia uma adaptação mais voltada pro horror mesmo, eu acho que super daria. E como eu disse, o maior problema pra mim é realmente o ponto de vista, assim, de quem tá narrando, que é o ponto de vista da Bella. Enfim, não é como se toda a história, tudo que foi construído fosse totalmente descartável, sabe? A perspectiva da autora tem uma série de questões culturais, mas... E também serviu a um tempo muito específico, né? Não é um filme... Tava até falando assim, envelheceu como leite pra mim, assim. Mas... E o que vocês acham do ponto alto do filme aí? Desse conflito com os vilões, o desfecho? Qual a opinião de vocês? Olha, eu acho que ele tem bastante a ver com essa questão da metáfora que eles fazem com a igreja, sabe? Eu acho que tem a ver porque eles são... Por exemplo, a família do Edward segue todas as regras, né? Ele é contido, ele mantém a castidade com a Bella, né? A Bella é a representação do mundo e digamos assim que a família do Edward seriam os membros da igreja, sabe? E esses três que aparecem na história, eles não seguem nenhuma daquelas regras dos vampiros, então eles são, por isso, do mal, sabe? Porque eles estão seguindo os instintos deles, enquanto eles são vegetarianos, digamos assim, que eles ignoram essa coisa carnal e tal, do sangue, e se alimentam com animais. Então, eu particularmente não gostei também porque, primeiro, não é desenvolvido, tu não sabe muita coisa do que tá acontecendo, como tu disse, Nath, as mortes do filme, né, o horror do filme foi colocado totalmente em segundo plano por esse romance apressado, assim, que a gente também não entende como a Bella se envolveu tão rápido, mas eu particularmente não gosto porque eu acho que é uma coisa, assim, meio moralista demais, essa questão do porquê daqueles três serem do mal e eles serem bonzinhos, quando, na verdade, os dois grupos têm a mesma natureza. Uma parte, só um adendo que eu queria fazer que me irrita muito, que o Edward fala pra ela que eles são vegetarianos, e aí ele tá explicando pra ela, tem esse desejo incontrolável pelo sangue dela lá e tal, e aí ele fala assim, a gente é como se fosse vegetarianos que só vivem de tofu, eles nunca estão satisfeitos. Aí eu pensei, caralho, nunca conversou com um vegetariano na vida, né? Nossa, me senti ofendida, cara. Isso eu achei ofensivo. Eu gostei dessa relação que o Maite fez com a questão da religião, porque, e até fazendo um paralelo com a parte da adolescência, né? Porque a Bella, ela tá louca pra sentar no Edward. Menina. Tem uma hora que eles vão beijar no quarto, e aí eles vão pra cama, e de repente ele pula fora e fala assim, não vou. Tem toda essa questão assim, e eu assim, ai gente, só coitada dessa menina. E tem muito isso, né? Porque a adolescência, cara, é muito hormônio, é muito você descobrindo a vida, o mundo, a sexualidade, e pra mim não faz muito sentido, até, né, por essa correlação que a Maite fez, os caras ser vampiro, já ter mais de século, e ainda meio que viver por isso, mas ao mesmo tempo tá ali se enfiado no meio dos adolescentes. E você acha que a galera não vai querer sentar em você? É um monte de vampiro bonitão, brilhante, gostoso, não sei o quê, que nunca que vai ter 17 anos ali. Todo mundo com cara de quase 30 ou 30 a mais, enfim, né? Acho que isso também não faz muito sentido. E eu gostei dessa questão de os vilões, eles, cara, eles só estão vivendo a vida deles, eles são itinerantes aí, ó, só estão dando um rolê e não pode. Ai, e até a própria luta final é meio apressada demais, né? A cena é muito corrida ali. E ela gemendo com o veneno no corpo. Cara, parece... Olha...
aquilo ali tem tesão ali, viu? Não é só dor, não. Eu acho que é um final muito fiel. Na verdade, como já falaram, o filme inteiro é muito fiel ao livro, né? Então, eu não sei, pra mim não teve uma grande surpresa, porque é mais ou menos isso, né? Ele não é mega desenvolvido em nada. Então, você não espera lá muitas coisas. Porque como é uma série, você não pode ter um grande desfecho aqui, né? Tipo, você tem que dar aquela remendadinha no final e você não pode consolidar muito o relacionamento amoroso deles, porque você, sei lá, tem mais 3 livros e 4 filmes pela frente. Você não pode selar a grande ameaça também, porque você tá ali no primeiro filme, né? Então, esse é a maldição, às vezes, das franquias. Então, sabe, eu acho muito parecido com o livro. Não me causa grande surpresa, sabe? Porque daí, se você for ver, gente, eu sei que a gente não vai falar da série inteira, mas a Stephenie Meyer não é muito boa com o clímax, né? Veja o clímax final lá no último. Gente, é uma merda, pelo amor de Deus. Mas eu acho que quanto mais velha a gente vai ficando, assim, a gente que é essa geração que pegou Crepúsculo no seu lançamento, no seu hype, que era o público-alvo do Crepúsculo lá em 2005, 2008, é muito interessante fazer essa retrospectiva, né? Olhar depois de tantos anos e perceber os temas que estão ali, né? Como a Maitê falou, assim, todos os livros, eles são permeados pela ideia de castidade, pela ideia de que sexo só depois do casamento, afinal, ele só pode transar com ela depois que eles casarem, porque senão ele vai machucar ela. Daí tem toda uma questão lá de gestação lá pra frente, que é muito pró-vida. Então você vai pegando, né, essas partes religiosas que não são nem nuances, assim, são bem explícitas. E daí você vai falando, eu não tinha percebido isso quando eu tinha uns 13, 14 anos, entendeu? Nem eu. Assim como a questão dela querer virar vampira, né? E aí, quando que ela vai virar vampira, se a gente for parar pra pensar? Quando ela tá depois, lá, quando ela vai ter um filho, enfim. Pra mim, é um conservadorismo bem explícito, como vocês vêm dizendo, assim, acho que tem muita relação. Eu acho que, invariavelmente, a gente se implica nas coisas que a gente produz, principalmente falando de literatura, né? E com certeza, a Stephenie Meyer, eu já vi ela mesma falando que ela acha que esse romance da Bella e do Edward, o Edward, ele vem como se fosse um salvador, assim, né, pra Bella se encontrar. Então é uma perspectiva bastante conservadora nesse sentido de família. É uma coisa que muitas vezes, quando a gente tá muito ali imerso na história, a gente tem uma determinada idade, pra gente é difícil de entender, né? Principalmente porque a gente tá lidando com um vampiro e aí, de novo, né, ela tá usando uma figura de algo que é maligno, né, para reforçar uma ideia que é super conservadora, né? Então, são as estranhezas mesmo que a história traz pra gente. Sabe que tem, assim, alguns comentários a respeito dessa questão dela se tornar vampira. Muita gente diz que isso é uma metáfora, como se ela fosse se batizar na igreja, ou seja, para ela integrar a família do Edward, que é uma família que é pura, né, que eles são brancos, alvos, que eles estão no mundo, mas eles não são influenciados pelo que passa na escola e tudo. Então, se transformar em vampira seria ela se batizar. Eu acho que faz sentido, de alguma maneira, dentro desse negócio de conservadorismo todo que essa autora apresenta. E era uma coisa que, realmente, quando eu assisti lá em 2010, por aí, eu não lembro direito quando eu assisti, eu também não, como a Gabi falou, a gente não percebe essas nuances. Só depois que eu tava dentro da igreja, que eu passei de 2011 até 2014, que foi mais perceptível esse tipo de coisa, de como tudo tá girando em torno do tradicional, casamento, e também tem essa coisa do vampiro ser eterno. No mormonismo, eles acreditam nisso, que as famílias vão ser eternas, não sei o quê. O Crepúsculo, assim, a própria saga, eu acho muito interessante, assim, essa questão da desconstrução do vampiro clássico, que sempre tava nesse lugar do gótico, e daí agora se transforma, assim, quase numa arte romântica, né, daquela, que tinha aqueles quadros antigos na Europa, que as pessoas eram ilustradas com a pele super branca, sabe? Eu gosto dessas alterações, dessas modificações que a autora propõe. Só que o que me incomoda muito é o que a gente tava conversando. Como o Edward, ele é assim, abusivo, e todo esse subtexto que tem, assim, muito, muito machista. Né? Total. Mesmo porque, até aquele momento da transformação dela, ela era um fardo pra família, né? A família que tinha que proteger ela e tudo mais. E aí, depois, quando eles se casam, e aí tem a bebê que não é de verdade, né?
A bebê reborn. A bebê reborn? Exatamente. Não, aquilo ali, gente, olha, ainda bem que a gente vai falar dessa saga em mais filme nenhum. Quando isso acontece, tudo vira pra proteger, na verdade, essa criança. Então, como a Gabi mesmo falou, né, tem toda uma questão pró-vida, que é aí que senta o pau da barraca, que fica o negócio, enfim, que é mais complicado ainda, né, nessa questão de conservadorismo, de reforçar algumas ideias, mas faz muito sentido essa questão dela, da transformação de vampiro, sim. Já que hablamos muito sobre este querido, desquerido clássico, vamos de sabores e de sabores. Sabores, aquilo que a gente mais gostou no filme, e de sabores, aquilo que mais desprezamos no filme. Eu gosto da fotografia, eu acho a direção de fotografia legal e gosto da trilha. Olha, eu concordo com a Maitê, assim, eu acho a direção de fotografia ali, o tom que eles usam é muito bom. E a trilha sonora, de novo. E, cara, eu vou ser bem brega, mas eu gosto da cena lá que eles estão jogando beisebol. É uma farofa. Nossa. Mas é divertidinho, toca Paramore, sabe? Toda uma vibe 2005, 2008, sabe? Você é transportado pra tua adolescência. Então, eu gosto, assim, eu acho divertido. E o elenco, querendo ou não, talvez, assim, a gente já falou, o Robert Pattinson e a Kristen Stewart, eles não estão nos seus melhores papéis, né? Isso não quer dizer que eles não são bons intérpretes. Mas, pô, o filme tem um puta elenco, se você for olhar, tem muita gente famosa. O meu sabor, a Gabi falou, que era realmente a cena, toda a sequência do beisebol, eu acho sensacional. A Alice levanta a perna lá. Gente, aquilo é o auge, maravilhoso aquilo, tudo coreografado, parecendo um videoclipe. É lindo, mas é legal, é divertido. Eu também adoro a trilha sonora, eu acho bem legal, assim, até hoje, tá? Vou confessar que eu gosto, eu curto bastante. Eu acho a ambientação muito legal. A cidade de Forks, ela tem essa coisa, né, de ser meio fria, e aí o filtro azul dá bastante essa impressão. Eu acho que passa bastante essa ideia de uma cidade pequena, e aí eu gosto dessa coisa de mistério. Aí você vê, tem um grupo de uma alcateia de lobos na mesma região, e aí tem um pacto, um não pode atravessar o território do outro. Então essa questão da territorialidade ali me chama bastante atenção. Eu acho que é algo que é bem colocado, sabe? Pena que não tem um desenvolvimento maior, mas é um bom gosto essa parte. Os meus sabores são momentos, assim. Eu vou reforçar que eu gosto muito do momento que o Edward pega a maçã e vira a capa do livro, porque não faz sentido nenhum aquela pose dos braços dele ali aquela cena da escola. Eu gosto disso. Eu acho linda a casa dos Cullen. Nossa, gente, aquela casa. Putz, dinheiro traz felicidade mesmo, né? Nossa, enfim, traz. Lindíssima. Gosto também do sonho da Bella com o Edward vestido de vampiro clássico. Eu acho, um respirinho assim. E eu vou fazer uma menção honrosa pro bigode do pai dela, porque é isso, né? Quando a gente é adolescente, Edward ou Jacob, e aí vira adulta, sentava no pai com cara de triste, né? Então vou fazer essa menção honrosa. E de sabores, eu sei que a gente falou vários aqui ao longo desse episódio, mas qual foi o principal de sabor pra vocês? Eu acho que a parte de gestualidade, assim, deles, as expressões, isso que me incomodou muito, assim. Além do roteiro, claro, mas essa parte, assim, as caras e bocas deles, eu acho que, assim, muito forçado. Ai, gente, fazer um parênteses. Vocês falaram da cena, primeira vez que a Bella vê o Edward, que ela entra na sala pra sentar do lado dele, que ele segura o nariz como se ela estivesse fedendo. Eu vi que isso virou tapete de banheiro e eu achei incrível. Gente, eu aceito, meu se quiserem sonho. me presentear. É o meu sonho ter um tapete desse no meu banheiro com o Edward Eu segurando também. o nariz, assim. Não, é que eu levo esse filme tão na piada. Uhum. Que, sabe, assim, eu já assisti tantas vezes que eu não acho que eu tenha, assim, um grande de sabor com ele. Porque todas as coisas que me incomodam, eu acabo rindo, né? Então, é aquela do... Tá no inferno, abraço capeta, né? Mas, sabe, eu acho que talvez um de sabor é ele brilhando. Ali, putz. E não é... E, sabe, pra mim o problema não é você ressignificar o vampiro, fazer ele poder ficar exposto ao sol. Eu acho essas ideias interessantes. Eu não gosto muito dos efeitos ali, sabe? Eu acho que poderia ter feito uma
uma coisa talvez mais sutil, não sei, ali ficou ruim. Vou falar dessa sequência deles, desse diálogo deles, quando esse mistério de quem que ele é realmente revelado. Além dessa questão que a Gabi falou, dele brilhar e tudo mais, eu não gosto da sequência em si, é muito esquisito. Parece que realmente tem um X no chão e a Kristen Stewart tem que ficar ali e ela fica parada igual um bonecão de poço. É muito estranho, é uma cena esquisitérrima. Eu não consigo entender aquelas posições e eles ficam uma coisa, assim, é excessivamente teatral pra mim, essa sequência inteira. Então, me incomoda bastante, não só o fato dele brilhar, mas toda a sequência desse diálogo, enfim. É um diálogo, inclusive, que se estende mais do que deveria. Essa questão do clímax que a Gabi falou de novo. Acaba que a adaptação também sofre desse problema, porque não tem impacto nenhum, assim, por mais que você tenha uma direção bem frenética, e aí os planos vão focando na cara dela, e plano americano, e vai, enfim, tem transições meio frenéticas, mas pra mim é uma sequência totalmente desperdiçada, sem ritmo, sem impacto. Um principal de sabor, talvez esse pega um pouco em mim pessoalmente por conta da minha profissão, mas depois que o Edward salva a Bella e tal, mais pra frente eles estão tendo um diálogo, ele fala assim, a gente não devia ser amigos. E aí ela responde, então você deveria ter deixado a Van me matar. Cara, vocês nem se conhecem, vocês nem são amigos ainda, e você já vai meter uma dessa? Enfim, isso vai continuando nesse jogo de eu sou perigoso, hein, cuidado. Aí, se você for esperta, você fica longe de mim. E ela, não, mas eu confio em você. Com base no quê? Vozes da cabeça dela. E se eu for o vilão? E aí ela, mas eu sei que você não é, isso é uma máscara que você... Então, esse tipo de diálogo, eu acho, primeiro, muito forçado. Eu entendo que aqui vem com esse propósito de criar essa tensão que não existe aí, só pra dar um jeito de ter essa troca entre os dois, mas eu acho isso muito merda, e eu acho muito merda esse fato de que, assim, eles nem se conhecem, eles nem beijaram na boca ainda, e ela já tá falando que, tipo, então por que você não deixou eu morrer, já que você não quer ser meu amigo? Então, tipo, cara, pra quê, sabe? Eu achei que mesmo pro contexto que talvez ela quis chegar com esse ponto, foi muito além, foi muito desnecessário, então pra mim esse é o meu principal de sabor aí. Isso não é romantismo, meninas! Atenção! Cuidado Red flag! Cuidado. Nem tudo é amor não, viu? Fiquem atentos. Nath, deixa eu só fazer um adendo, desculpa. Claro. Só para eu não favor. esquecer. Quando você falou da capa dele segurando a maçã, pra mim é mais uma metáfora religiosa. Maçã, fruto proibido, né? Uma questão aí. Na época também, gente, só também adendo, eu era da Assembleia de Deus, tá? Eu li Crepúsculo, era da Assembleia de Deus. E na minha cabeça fez muito sentido ser o fruto proibido. Então... E agora é todo mundo pecador, do isso. mundo, né? Fica consumindo essas coisas de horror, que, enfim, o jogo virou. Virou bastante. Mulheres, vamos de notas de 0 a 5 estrelas. Quanto vocês avaliam Crepúsculo? 2.5. Olha, eu ia dar 2.5 também, pra ficar no mediano. Mas acho que eu vou dar um 3, pela memória afetiva, sabe? Porque eu passei bons momentos com uma amiga minha assistindo e conversando, sabe? Apesar de tudo, ainda tenho um carinho por essa farofada. Vou de 2,5 também. Eu queria dar um pouquinho mais, até falei, eu fico aquela, vou deixar em aberto, né? Se todo mundo estiver dando uma nota pela nostalgia, coisa assim. Mas eu acho que eu não consigo ir muito além. Pelo que eu me lembro, tá, gente? Esse não é o meu... Entre muitas aspas, não é o meu filme favorito da saga. Sim, muitas aspas. Eu acho que o Lua Nova talvez eu daria 3, mas... Eu vou dar 2,75. Pelo mesmo motivo da Gabi, assim, eu fui uma adolescente que lia muito e eu gostei muito. Crepúsculo também foi a minha porta de entrada para ler livros em inglês. Eu li, inclusive, Eclipse e o último, que eu esqueci o nome, eu li os dois em versão arquivo no Word, que algum fã traduziu e baixei de uma comunidade do Orkut. Então, olha, são muitas emoções, assim. E também gosto da farofada, eu gosto de dar risada
risada, eu gosto do quanto ele é ridículo, e o resto, pela problemática, não é aquela farofada que é uma farofa 5 estrelas, porque, mais uma vez, tem muitas coisas a se problematizar. Mas acho que 2,75 tá de muito bom tamanho, inclusive. Vocês, galera mulheres, o que vocês têm de recomendações para as pessoas que gostaram de Crepúsculo? Pode ser obras parecidas, pode ser obra nada a ver, pode ser obras que vocês lembraram, mas assim, todo final de episódio a gente recomenda coisas. Então, no episódio de Crepúsculo, o que vocês recomendariam para as pessoas consumirem? Cara, eu quero indicar um filme do Xian Sono, é o Tokyo Vampire Hotel, de 2017, do Xian Sono. Eu não sei como se pronuncia o nome dele, mas é um filme muito legal, que é um hotel de vampiros em Tóquio. É bem interessante, assim, ele é um filme bem colorido. Acho que é uma boa indicação para quem gosta de filmes de vampiros. Gente, vou ser bem básica, porque às vezes ser básica é bom. Claro. Mas eu vou indicar um dos meus filmes favoritos, que eu acho que muita gente já deve ter assistido. Se você gosta de vampiro, quer ver vampiros sobre uma ótica diferente, né? Não aquela parada na Transilvânia, com capas. Enfim, né? Eles não vão brilhar no sol como o Edward, mas eu acho que é um dos filmes ali que nos anos 80 ajudou a dar uma ressignificada nessas criaturas, que é Os Garotos Perdidos, do Joel Schumacher. Que, cara, eu amo a trilha sonora, eu amo tudo nesse filme. Ele é muito anos 80. Ele parece Total. Que saiu um clipe de uma banda de hard rock, glam rock, assim, sabe? Mas eu gosto muito e acho que vale a pena conferir pra quem não assistiu, porque ele tem essa vibe, tipo, vampiros adolescentes sendo interpretados por atores que não são adolescentes. Tipo, adoro esse conceito, assim, né, de atores mais velhos interpretando adolescentes. Mas ele é muito, muito legal, muito bom. E ele tem um homem aleatório, tipo, que é um músico de verdade, todo besuntado de óleo, tocando saxofone. É a maior aleatoriedade que você vai assistir nesse filme. Eu amo essa cena, como pode? Eu vou indicar um filme que eu assisti mais ou menos nessa época, um pouco mais pra frente de Crepúsculo, mas que também deu uma marcada em mim. Não sei se vocês conhecem, é o Sangue e Chocolate, de 2007. E aí, como eu sou Team Jacob, é o filme que fala sobre lobisomem adolescente que se apaixona por um humano. E aí, coisas acontecem, como diz Nath, e envolvem guerra entre os lobos, enfim, é um filme que tem um pouco mais de ação, apesar do romance, né, tem um pouco mais pesado nesse sentido de suspense e tudo mais, e é um filme que eu não reassisti, então, se for ruim, me perdoem, mas tem muito a vibe de quem gosta de Crepúsculo, tem essa questão do romance, e com certeza é divertido. Eu vou fugir bem fora da indicação das minhas amigas, eu vou no caminho de filmes adaptados de livros para adolescentes, aí meiuda dos anos 2000. Quem gostou de Crepúsculo pode gostar de Maze Runner. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu nunca li Maze Runner, eu morro de vontade de ler, mas quando lançou o primeiro filme eu fiquei obcecada, eu achei fantástico. O que a Natália, crítica de cinema cinéfila de hoje, diria? Não sei, vamos deixar na memória afetiva por enquanto. Mas é também uma saga com jovens adolescentes, é um mundo pós-apocalíptico, e ele foca muito mais em horrores e coisas do tipo, né? Então, pra quem quer fugir um pouco do romance aí, eu acho Maze Runner uma boa pedida. E mais ou menos quase a mesma coisa tem a saga Divergente, que também tem um pouco mais de romance do que Maze Runner, mas eu também acho que ele desenvolve um pouco melhor outras coisas, tem uma pegada mais de falar sobre coisas sociais, assim, também é futuro distópico. Eu acho eles filmes baseados em livros adolescentes um pouco melhores aí do que a proposta vinda de Crepúsculo. Também tem elementos aí que flertam muito com terror, flertam com ficção científica. Se você tiver na pegada, não quer usar nenhum neurônio e ver filme adolescente, fica aí as minhas duas sugestões. Agora, queria, antes
antes dos nossos recados, agradecer as nossas amigas convidadas e pedir para vocês fazerem um jabá, onde os nossos ouvintes podem encontrá-las. Vamos deixar todos os links, arrobas, etc. no corpo das postagens, das publicações. Falem um pouco mais, vendam seus peixes ou seus frutos para os nossos ouvintes. Muito obrigada, Maitê, por topar essa empreitada. Primeiro, eu queria agradecer o convite e obrigada, gurias. Foi bem legal poder falar de Crepúsculo. Eu nunca achei que eu seria convidada para falar sobre Crepúsculo. Foi uma coisa bem inusitada. Eu tenho um blog, o Final Grow, que é www.finalgrow.com.br. No Twitter eu sou a The Final Grow _ e no Instagram The Final Grow BR. Eu amo textos da Maitê. Maitê também faz colagens que são belíssimas. Bora conferir. E agradecer Gabi também por vir nessa falar deste queridíssimo, brilhoso filme. Brilhoso é ótimo. Esse brilhante filme que é Crepúsculo. Faz o seu jabá, Gabi. Ai, gente, eu que agradeço o convite. Foi muito bom. Fiquei muito feliz quando vocês me convidaram, assim, de verdade. Acompanho a trajetória do podcast e sempre torcendo muito pelo sucesso de vocês. Então foi muito, muito bom. E ter a chance de falar sobre esse ícone adolescente que marcou minha vida, que é Crepúsculo. E, bem, pra quem quiser me acompanhar, eu tô em todas as redes sociais como Gabi M. Laroca com 2 Cs, né? Eu sou mais ativa no Instagram, mas eu tô no Twitter, Blue Sky, TikTok, enfim, né? TikTok é meio geração difícil pra mim, assim, porque eu sou meio velha, não tenho muitas habilidades por lá. Mas eu sou mais ativa no Instagram mesmo. Eu também faço parte do República do Medo, que é um podcast que sai toda quinta-feira, onde a gente fala sobre horror e história, cultura e todos esses aspectos desse gênero que a gente ama tanto. E você, Cecília? Você tem recados para o nosso público? Eu primeiro gostaria de agradecer, de verdade, sou fã de vocês duas, assim, acompanho tanto o República do Medo quanto o blog da Final Girl, assim, tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E só queria deixar pra galera que tá ouvindo o recadinho de que coloca aí o que vocês acharam, mandem aí o episódio pros amigos que gostam de Crepúsculo, pros que não gostam também, deem sugestões, comentem no Instagram, a gente também tá no YouTube, a gente sempre tá postando vídeo, então acompanha a gente lá, adorei demais. Um episódio, assim, memorável no Rainhas do Grito. Estamos aqui com duas convidadas de alto nível. Eu gosto que quando a Gabi faz carrossel com indicação de filme, eu olho e falo assim, assisti todos, se fosse eu indicaria todos os mesmos filmes. Sempre tem vontade de comentar assim, nossa, é impressionante, amo. Mas enfim, meninas, queria muito agradecer vocês mais uma vez. Obrigada por toparem, vocês já estão com o convite renovado para episódios futuros sobre outros filmes. Eu sei que falar de Crepúsculo é inusitado, mas eu tô muito feliz que vocês toparam essa. Também junto aí no recado final, como a Ceci disse, lembrando nossos ouvintes para ouvir-nos por aí nas plataformas, ajude o seu criador de conteúdo pequenino, deixe comentários, siga toda a parafernália completa. Nós também temos um Apoia-se, apoia.c/Rainhas do Grito, onde você pode colaborar para o nosso podcast crescer e melhorar cada vez mais. Tem apoio lá a partir de R$5, que não é nem uma latinha de energético para poder ouvir o episódio inteiro. E cabe dentro do bolso. Se você não pode apoiar a gente pelo Apoia-se, apoie das outras maneiras gratuitas, engajando com a gente. Então, lembrando que esse episódio é especial a pedidos da Savannah Sigma, que é uma drag queen maravilhosa que pediu pra gente gravar sobre Crepúsculo e cá estamos. Vou aproveitar e me despedir de todos vocês e estou esperando o sol sair pra eu brilhar um pouquinho e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente. Beijos. Até o próximo episódio.